Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje após terminar o estudo relativo à temperatura, agora vamos começar o estudo da calorimetria. Bem, o que estudamos em calorimetria? Qual é o objeto de estudo da calorimetria? É a área dentro da termodinâmica que vai estudar especificamente o calor. Então, a partir de agora, a gente vai estudar qual é a definição e alguns fenômenos associados ao calor. Ou melhor, agora iremos começar o estudo a respeito do calor. Bem, e o que é o calor? Primeiro, a definição. Na primeira aula, eu cheguei a comentar que a gente costuma utilizar a palavra calor para se referir a um ambiente que está a uma temperatura muito alta. E na época eu disse que, fisicamente, esse conceito ele não é muito adequado. Principalmente porque calor ele tem um significado específico dentro da física. E hoje estou trazendo a definição sobre o que é o calor. Então, a definição, energia e fluxo de um corpo devido à diferença de um corpo a outro devido à diferença de temperaturas entre eles. Então, essa imagem aqui mostra exatamente isso que eu estou tentando, que eu estou definindo a respeito do que é o calor. Então, tem dois corpos, corpo A e corpo B. Então, digamos que o corpo A tem uma temperatura mais baixa que o corpo B, então vai haver, ao colocar em contato ou deixá-los próximos, vai haver um fluxo de calor do corpo B para o corpo A. Essa é a definição do que é calor. Essa energia que está passando do corpo B para o corpo A. O que essa energia faz? Bem, o corpo B, conforme ele perde essa energia, a temperatura dele vai diminuindo. Em contrapartida, o corpo A, que tem uma temperatura menor, conforme ele recebe energia, vai aumentando. Até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura. É o que chamamos de equilíbrio térmico. Então, quando você coloca dois corpos que estão a diferentes temperaturas, eles tendem a igualar essa temperatura. Mas de que maneira eles vão igualar? A partir do fluxo de calor, do corpo quente para o corpo frio. E isso é muito importante, tá? Naturalmente, o fluxo de calor, ele vai do corpo quente para o corpo frio. E vejam que, cheguei já a comentar também em aulas anteriores, as palavras quente e frio é a forma como a gente vai representar corpos que estão respectivamente, a maior temperatura, para quente, né? E menor temperatura quando eu digo frio. Unidades de medida de calor. Bom, vejam que aqui a gente definiu calor como uma forma de energia. Mas, basicamente, calor é um tipo de energia. Especificamente quando está em fluxo de um corpo ao outro. E por ser o calor ser a energia em fluxo, um corpo não pode possuir calor. Por quê? Porque o calor ele só existe durante a transferência de energia. Assim que o corpo perde calor, ele diminui essa temperatura. Aquele que excede calor, ele não mantém o calor. Ele aumenta a sua temperatura. Então, o calor ele se converte em outro tipo de energia, associado à temperatura. Ou seja, só existe calor durante a troca de energia de um corpo para o outro. Mas isso mostra que o calor nada mais é que energia. E por esse motivo, a unidade de medida que a gente utiliza para calor é o joule. Quando se estuda energia mecânica, atribuída essa unidade de medida de calor chamado joule. É a unidade de medida para energia no sistema internacional, consequentemente, é a unidade de medida para calor também. E temos uma outra unidade de medida de calor que ela é muito comum, que é o chamado caloria. Caloria, então, nada mais é que uma forma de medida de calor também, tá? Uma outra unidade de medida. É muito comum aparecer a palavra caloria quando estamos analisando, por exemplo, a informação nutricional de alguns alimentos, né? Alguns têm mais que o outro. Por que caloria tem essa associação nesses alimentos? Ele condiz com a informação energética daquele alimento. Ou seja, o quanto de energia que você pode adquirir ao consumir aquele alimento, tá? De toda forma, calor é uma unidade de medida. Caloria é uma unidade de medida de energia, consequentemente, ela vai ser muito utilizada para calor. Apesar do joule ser uma unidade de medida oficial, é interessante comentar que a caloria ela é uma unidade de medida muito comum nesse estudo a respeito do calor.
Ali está a definição objetiva sobre o que é caloria. Nessa definição objetiva, ela é utilizada a substância água, né, para definir o que é uma caloria. Então, ela é definida como a quantidade de calor necessária para fazer a elevação em 1 grau Celsius de 1 grama de água. Bom, temos duas unidades de medida, né, Joule, que é do Sistema Internacional, caloria, que é uma muito comum. Qual a relação entre elas? Bom, é dado que a relação, a partir dessa igualdade que aparece ali, na verdade é uma equivalência, né, aproximadamente igual, 1 caloria é aproximadamente 4,2 joules. Na verdade, seria 4,18 alguma coisa. Mas a gente vai utilizar o valor aproximado, tá? 4,2. Então, se eu quiser passar de calorias para joules, eu multiplico esse valor por 4,2. Se eu quiser passar de joules para calorias, eu vou dividir por 4,2. De onde que surgiu esse número, 4,2? Ele surgiu de um experimento feito por Joule. Inclusive, é por causa desse experimento que o homenagearam, dando o seu nome à unidade de medida de energia. O que ele fez? Bom, a unidade de caloria já era utilizada para fenômenos térmicos, para os fenômenos dentro da termodinâmica. Contudo, a partir do momento que definiu-se que calor era uma forma de energia, Joule ele tentou identificar como que pode ser essa relação da energia que faz o corpo aumentar a temperatura, que chamamos de calor, e a energia relacionada a um trabalho mecânico. Então, ele desenvolveu... Bom, primeiro, ele fez a identificação uma cachoeira, ele mediu a temperatura da água no topo e a temperatura da água na base da cachoeira, percebeu que há uma diferença de temperatura. Ele associou essa diferença de temperatura à energia que está sendo transferida de forma térmica devido à queda de velocidade praticamente constante. Então, ele percebeu que existe uma diferença de temperatura e ele resolveu fazer essa medida. Então, ele desenvolveu um aparato experimental para calcular esse quanto do equivalente do calor relacionado a fenômenos térmicos, o quanto essa unidade de calor, né, utilizada, a caloria, ela equivale ao cálculo de energia associado ao trabalho mecânico. Então, ele desenvolveu esse aparato experimental para chegar nessa equivalência entre calor e energia mecânica. Vejam que os dois são formas de energia, só que são formas de energia que a gente analisa em fenômenos distintos. Calor é muito mais comum a gente associar a fenômenos térmicos, termodinâmicos, e energia mecânica em fenômenos associados ao movimento. Então, ali tem a figura do aparato, mas depois vou deixar um outro videozinho para vocês entenderem um pouco melhor. Explicando de uma maneira mais simples, esse aparato ele possui dois pezinhos, dois corpos, duas massas, que a hora que soltá-los, eles vão descer, conforme desce, a corda vai fazer girar pás que estão dentro de um balde, um cilindro com água. Nesse cilindro com água há um termômetro. Então, conforme os pezinhos descem, considerando que eles vão descer, caso eles desçam com uma velocidade constante, então você tem uma energia que está sendo transformada, energia potencial, que deveria estar sendo transformada em energia cinética, que não está ocorrendo. Isso significa que a água está absorvendo essa energia de alguma maneira. Então, devido ao atrito das pás com o fluido, né, com a água, conforme desce os pezinhos, eles não aumentam a velocidade por causa desse atrito. Bom, se há um atrito, então vai haver um pequeno aumento de temperatura. O que o Joule fez, então? Ele calculou a energia mecânica dos pezinhos descendo, o quanto que ele deveria ter e o quanto que efetivamente ele acabou descendo, né? Ou seja, ele determina, por meio do cálculo, quanto de energia mecânica que ele perdeu, e depois vê o tanto que aumentou a temperatura daquela massa de água, daquela quantidade de água. Aumentando a temperatura, você consegue determinar o quanto de energia ganhou que fez aumentar a temperatura. E a partir daí, encontra equivalência entre caloria e energia mecânica em Joule. Potência.
é uma característica, uma grandeza física, que é muito comum também no estudo da mecânica. Não só mecânica, como é um conceito associado à energia, em vários momentos na física você vê aparecer esse conceito de potência. Né? Na mecânica, por exemplo, potência pode ser, por exemplo, potência de uma máquina ou de uma pessoa que está empurrando um corpo pesado. Então, digamos uma máquina, quanto maior essa potência, maior o trabalho que essa máquina vai realizar em menos tempo. Vamos pensar numa máquina elétrica, um liquidificador, por exemplo. Quanto maior a potência elétrica do liquidificador, maior vai ser o trabalho elétrico que o aparelho vai estar realizando ao gerar o movimento. Então, potência, o conceito de potência tem essa relação de energia pelo tempo. E aqui também. Só que quando estivermos analisando fenômenos térmicos, fenômenos termodinâmicos, essa energia ela vai ser associada ao calor. Assim, a definição de potência vai ser a energia calor dividido pelo tempo. Aí tem as grandezas físicas, suas respectivas unidades de medida. Potência, unidade de medida no sistema internacional, é watt. O símbolo é o W maiúsculo, está em homenagem acho que é James Watts, não lembro o primeiro nome dele. Calor, que para achar a potência em watts, ele precisa estar na unidade do sistema internacional, que é o joule, e o tempo em segundos. Bom, terminamos de falar a respeito de calor, agora vamos para a segunda parte da aula. Vamos falar a respeito da transmissão de calor. O que é a transmissão de calor? Eu chamo de transmissão de calor quando eu tenho... A gente comentou no começo da aula, a gente não, né? Eu comentei no início da aula, que o calor é um tipo de energia que flui de um corpo que tem maior temperatura para o que tem menor. Só que como que essa energia vai passar de um corpo ao outro? E é disso que se trata a transmissão de calor. Nós temos 3 formas de transmissão de calor: condução, convecção e radiação. Essa imagem que aparece aí tenta demonstrar um pouco a respeito das 3, porém eu vou estar discutindo separadamente cada uma delas. Primeiro, a transmissão de calor por condução. Temos transmissão de calor por condução necessariamente quando há um contato entre os corpos. Ela é a principal forma de troca de calor entre sólidos e líquidos, principalmente sólidos, porque ao estar em contato, eles vão estar transmitindo parte a parte esse calor. Lembra que a gente discutiu que temperatura tem a ver com a agitação das moléculas? É como se uma molécula mais agitada transferisse o seu momento uma a outra a partir da proximidade. Então, se uma molécula está próxima, digamos assim, num corpo, você tem um conjunto de moléculas que estão agitando mais, próximo do que está agitando menos, eles tendem a fazer esse agitar mais. Então, a transmissão da energia ocorre nessa proximidade de uma molécula com outra. Ou seja, para a transmissão de calor por condução, exige necessariamente o toque, o contato entre os corpos. E a principal forma de troca de calor entre sólidos é exatamente por causa do contato, né? Ali está mostrando nessa figura como se fosse uma barra que está sendo aquecida. Você tem ali uma chama que está numa extremidade da barra e depois de um tempo a barra inteira vai ficar quente. Claro, próximo da chama fica mais quente, porém, na hora que você apagar a chama, a barra vai transmitindo calor a outra extremidade até que toda a barra esteja com a mesma temperatura uniforme. É a forma de transmissão de calor por condução. A condutibilidade térmica que está aparecendo ali é uma característica de materiais, geralmente associamos mais aos sólidos, né, mas pode ser sólidos ou líquidos, que é a característica na qual permite a condução de calor por meio do toque, por meio do contato. Então, quanto maior a condutibilidade, melhor condutor de calor o corpo é. Em geral, os metais são bons condutores térmicos, porque eles possuem uma alta condutibilidade térmica. Curiosidade, materiais que são bons condutores elétricos também são bons condutores térmicos em geral. Então, a condutibilidade térmica indica corpos que permitem facilmente essa passagem de calor, que permitem mais facilmente. Alguns corpos permitem mais fácil que outros, algumas substâncias permitem essa passagem de calor mais facilmente do que outras. Segunda forma de troca de calor, chamada convecção. Essa é um pouquinho mais complicada, tá, gente?
Bom, ela necessariamente ocorre com fluidos, ou seja, líquidos e gases. O que faz a convecção é o movimento do próprio fluido. De que maneira ele acontece? Veja essa figura, está representando aquecimento, digamos que seja a água de uma chaleira, digamos que está esquentando água para fazer um chá, enfim. Então tem a água dentro da chaleira e ali você coloca a chaleira no fogo. A região da chaleira que está próximo do fogo, ela aquece primeiro. Isso faz com que o líquido na parte inferior se aqueça primeiro também. Mas um detalhe, a gente viu na aula anterior sobre dilatação que conforme aumenta a temperatura, aumenta o volume do corpo e com isso vai diminuir a sua densidade. Então, quando você aquece a água, a densidade da água quente é menor. Se a densidade dela é menor, a água quente tende a subir e a água fria tende a descer. E o que acontece? A água fria desce, depois de um tempo ela esquenta e repete esse movimento. Acaba se tornando um ciclo. A água quente subindo e a água fria descendo. E é por esse motivo que em geral, quando a gente vai querer resfriar ambientes, a gente coloca um ar-condicionado na parte de cima da casa. Tem uma figura que vai demonstrar isso, ó, essa figura. Por que o ar-condicionado é o ideal de colocar em cima? A eficiência do ar-condicionado fica melhor. E por que fica melhor? Porque ele vai liberar o ar frio, por ser mais denso, ele desce, ao descer, o ar quente sobe, e aí o ar-condicionado vai expulsar o ar quente para fora do quarto. Então, a forma do quarto, da sala, enfim. Então, a construção de você colocar o ar-condicionado em cima é para melhorar a eficiência do aparelho. Quando surgiu o aparelho de ar-condicionado, tinha lugares que o pessoal instalava embaixo o ar-condicionado. Funciona. Só que, por ter uma eficiência menor, vai demorar mais para esfriar o ambiente, e o principal, vai gastar mais energia, porque se vai demorar mais, o ar-condicionado acaba ficando mais tempo ligado. Então, o ideal para aparelhos de ar-condicionado, aparelhos refrigeradores, é você deixar eles instalados na parte mais alta, que ao liberar o ar mais frio, o ar frio vai descer. Fenômenos associados à transmissão de calor, inversão térmica e brisas marítimas. Inversão térmica ele é mais comum dentro de cidades, tem relação com o ar no ambiente e o ar no meio ambiente e as mudanças de temperatura ao longo do dia. Porém, eu vou deixar um outro vídeo que vai estar explicando bem melhor como funciona a inversão térmica. Quero falar sobre brisas marítimas, que é um fenômeno também associado à convecção, às correntes de convecção. Bom, do que se trata a brisa marítima? Durante a manhã, é comum que haja uma brisa, haja um vento, o movimento de ar ele costuma ser do mar para a praia. Então, se você estiver lá nas suas férias, curtindo uma praia, você vai perceber que o vento ele costuma vir do mar para a praia. Durante as noites ocorre o inverso. O vento ele vai da praia para o mar. Mas por que isso acontece? Que vou ampliar a imagem para conseguir representar um pouco melhor. Bom, a areia da praia ela tem uma característica de condução e também de capacidade de armazenar o calor bem pequena, o que faz com que a areia ela aqueça mais rápido. Então, poucas horas de luz solar, a areia já começa a esquentar até chegar a uma temperatura bem alta no pico. Tanto é que dificilmente você consegue andar descalço durante meio-dia, porque a areia fica muito quente. Já a água do mar, ela é capaz, a água tem essa característica de conseguir absorver bastante calor sem mudar muito a sua temperatura. Ou seja, durante os dias, durante as manhãs, dia claro, digamos assim, a areia da praia, ela aquece muito mais do que a água do mar. Consequência, o ar próximo da areia está mais quente do que o ar acima do mar. Se o ar está mais quente, próximo da areia, fica uma região de baixa pressão e o ar quente vai subir. Com isso, o ar que está próximo ao mar vem em direção à faixa de areia. E é por isso que ocorre essa movimentação. Ao subir, esse ar que está aqui depois esquenta e vai repetindo esse ciclo. E é por isso que chama de correntes de convecção, né? Esse ciclo de movimento do ar, conforme ele esquenta, sobe e o ar frio
ele vai descendo. E durante a noite, a hora que o Sol parou de irradiar, assim como a areia ela é rápida para esquentar, ela também vai ser rápida para esfriar. Então, ela esfria com uma velocidade grande, ela perde calor facilmente. E a água, assim como ela demora para esquentar, ela também demora para esfriar. Então, ao longo de um dia inteiro, a temperatura da água do mar praticamente não muda. Já a temperatura da areia muda bastante. Durante o dia fica muito quente, durante a noite ela esfria bastante. Assim, durante as noites, o ar quente, o ar mais quente, ele está mais próximo do ar do que da praia. Se o ar quente está próximo do mar, é o ar que está aqui do mar por causa da baixa pressão que vai subir, e o ar quente que vem da praia vai em direção a essa região de baixa pressão. Então, o movimento ele é inverso, e por isso que a brisa vai da praia para o mar. Essa brisa, ela é inclusive chamada de brisa terrestre. Inclusive é o que está escrito aí na imagem. Está em inglês, mas é o que está escrito, né? Se a brisa na imagem de cima, né? A brisa marítima, e land breeze, que é a brisa terrestre. Terceira forma de transdução de calor é a transdução de calor por irradiação. Essa transdução de calor ocorre necessariamente na ausência de contato. Um corpo, só de estar quente, ele emite uma certa radiação. Por exemplo, você vai ligar o fogo lá, vai esquentar, fazer um almoço. Você precisa encostar na chama para sentir que ela está quente, ou só de aproximar você já sente? E não precisa aproximar de cima, né? Porque o ar quente sobe mesmo, aí o ar que encosta na sua mão você sente quente. Se você chegar pela lateral do fogo, você vai sentir sua mão quente. Por quê? Porque o fogo, mesmo sem encostar, ele vai esquentando a sua mão. Essa é a chamada irradiação. É quando você tem um corpo quente que emite um tipo de radiação que vai aquecendo os corpos. É a única forma de transdução de calor que pode ocorrer no vácuo. Inclusive, o Sol não está encostado na Terra, porém, ele aquece a Terra por irradiação. A luz que vem do Sol é a forma como a gente, digamos assim, que o nosso olho é capaz de enxergar essa irradiação. Boa parte da irradiação do Sol, ela é visível e a gente enxerga como luz. Tem uma parcela que a gente não consegue enxergar, que são o caso dos raios ultravioletas. Seria a parte da radiação que a gente não enxerga, porém a nossa pele sente também. A irradiação, toda forma de transdução de calor, ela aumenta conforme maior for a temperatura, certo? E no caso da irradiação, ela acaba sendo muito mais comum em corpos que estão a temperaturas mais altas. Aliás, você já deve ter visto vídeos ou filmes que aparecem em indústria de fundição, quando eles estão esquentando o ferro para manusear, chega uma temperatura que o ferro ele vai ficando vermelho, e começa a ficar com uma cor bem mais vibrante, uma cor mais forte, um vermelho mais forte. Aquele vermelho é porque o ferro já está transmitindo uma radiação a uma temperatura tão alta que já está chegando na faixa que o nosso olho consegue perceber, uma radiação que o nosso olho consegue enxergar. Então, é um tipo de transdução de calor muito comum em corpos que estão a altas temperaturas. E o efeito estufa, como está citado ali, ele tem relação com o processo de transdução de calor por irradiação. Essa imagem aqui mostra, sobre o planeta Terra, a gente sabe que existe uma estrutura sólida e líquida no nosso planeta Terra, porém tem uma faixa de raio do planeta Terra, que é a parte gasosa. A gente tem uma camada de ar em volta do planeta que ela é importante. E não é só porque a gente respira, não. Existem vários fenômenos associados a essa camada de ar. Um deles é o chamado efeito estufa. Primeira coisa que você deve se perguntar, o efeito estufa ele é ruim? E essa é a primeira, como que eu posso dizer? Essa é a primeira fake news, digamos assim, que podemos falar a respeito do efeito estufa, é que ele não é maléfico, pelo contrário, só existe vida no planeta Terra por causa do efeito estufa. Por que isso? Bom, primeiro, o que é o efeito estufa? O Sol ele libera essa radiação que vem até nós, parte da irradiação é refletida na atmosfera terrestre e a maior parte acaba entrando. Essa parte que entra bate na superfície do planeta, reflete, e uma parte dessa parte que bateu é refletida para fora do planeta. Outra parte que não refletiu acaba sendo absorvida. Ao ser absorvida, aquece o planeta Terra. Ao aquecer,
planeta esquenta, ao ter sido aquecido, ele vai emitir uma outra radiação, que é representada por essa seta vermelha aqui. Essa seta vermelha é a parte da irradiação que o planeta está emitindo por ter sido aquecido. Só que o detalhe é que essa radiação que o planeta vai emitir, que a superfície da Terra vai emitir, é uma irradiação de uma característica diferente, menos energética, chamado infravermelho. E essa característica menos energética, ela não tem capacidade de atravessar as camadas da atmosfera. Ela acaba ficando retida aqui dentro. Uma parte até consegue atravessar, mas a maior parte dessa energia irradiada do planeta quente acaba ficando aqui preso dentro do planeta Terra. Consequência, o planeta ele fica um pouco mais aquecido. Por que eu disse que o efeito estufa ele é vital? Porque se não fosse essa camada da atmosfera, toda essa parte aqui, ó, que ele está voltando, ele se perderia para o espaço. Isso faria com que a temperatura no planeta fosse bem mais baixa. Provavelmente uma temperatura que não permitisse a vida na Terra. Com certeza não ia permitir a nossa vida dos seres humanos, que precisamos de um ambiente mais ameno de temperatura. Mas a maior parte, né, da vida na Terra depende desse equilíbrio de temperatura, dessa faixa, dessa média de temperatura que temos no planeta Terra, e ela só existe por conta desse efeito estufa. Aliás, a Lua é um ambiente muito frio porque ela não possui atmosfera. Se ela tivesse atmosfera, aí poderia ter uma temperatura maior na Lua. E outro detalhe, o planeta Vênus. O planeta Vênus é um dos planetas mais quentes. Aliás, é o planeta mais quente do sistema solar. Por quê? É porque ele está mais perto do Sol? Também. Só que Mercúrio está mais perto ainda que Vênus e não é tão quente quanto Vênus. O que acontece é que Vênus tem espessas camadas de atmosfera que tem um efeito estufa acentuado. Então você tem no planeta Vênus uma temperatura altíssima, que não permite que se tenha vida como a gente tem aqui no planeta Terra. Ou seja, esse efeito estufa ele é importante para que a gente tenha essa temperatura necessária para a vida no planeta Terra. Só que tem um detalhe. Se você acentuar esse efeito estufa, pode aquecer mais do que o que a gente precisa. E é isso que é o malefício, esse é o problema. Se a gente tiver um efeito estufa acentuado, aí as temperaturas podem ser maiores do que aquelas necessárias para a vida. E é disso que se refere quando falam do efeito estufa. Como a gente já tem uma boa camada de gases do efeito estufa na atmosfera, se aumentar essa camada, vai intensificar o efeito estufa e a temperatura da Terra aumenta também. Bom, e qual é o gás do efeito estufa? O gás responsável por bloquear a passagem desse infravermelho é exatamente o gás carbônico. Vejam só, é o gás que liberamos na nossa respiração e também é o gás que a gente libera nas nossas indústrias. Indústrias, carros, todo tipo de máquina térmica, ela libera como resultado final o gás carbônico. E por conta dos últimos anos termos aumentado muito essas atividades humanas associadas ao queima de combustíveis fósseis, houve um aumento na espessura dessa camada da atmosfera e, com isso, intensificou o efeito estufa. E alguns cientistas atribuem a essa intensificação do efeito estufa aumento da temperatura média global. Isso pode desencadear um desequilíbrio da natureza e é por isso que tem muitos cientistas preocupados com isso. Eu, particularmente, tenho ficado um pouco... Não é animado a palavra que eu queria usar. Otimista a respeito das novas tecnologias. A gente está vendo o desenvolvimento de novas formas de obtenção de energia que não dependem da emissão dessas outras máquinas que emitem gás carbônico. Então, por exemplo, para aproveitamento de energia elétrica por meio da luz solar, as usinas fotovoltaicas, como é que a gente já tem no campus aqui da UANA. Quando voltarmos no presencial, talvez vocês vão conseguir ver a nossa pequena usina que tem lá, que vai nos ajudar a produzir parte da energia que a gente vai estar consumindo. A grande vantagem da usina fotovoltaica é que você aproveita melhor a luz solar
e não vai emitir nada de gás carbônico, zero de emissão de gás carbônico. Pode-se dizer que é uma energia limpa. E também temos visto o desenvolvimento de carros elétricos. Isso pode facilitar a diminuição da emissão de gases do efeito estufa. Isso é, se considerarmos que o país esteja produzindo energia elétrica que seja de fontes, digamos assim, não poluentes. Igual agora que estamos no mês de agosto, setembro. Quer dizer, aqui em Mato Grosso do Sul, acho que no Brasil começou o tempo seco em junho, na verdade, né? Mas estamos num tempo muito seco, as usinas hidrelétricas, elas estão produzindo menos energia, e com isso o governo teve que, para suprir a demanda de energia elétrica, ligou as usinas termoelétricas. E essas usinas, elas emitem tem uma emissão grande de gás carbônico. Então, o ideal seria que o Brasil investisse mais em tecnologias que não dependam dessas usinas termoelétricas. Talvez investir em usinas eólicas, produção de vento, né, da energia elétrica através do vento, ou até mesmo as fotovoltaicas. Aliás, aqui da UANA e região é muito favorável para a produção de energia fotovoltaica. A nossa região tem um índice de insolação muito alto. Então, acho que se houvesse um investimento maior, tanto da indústria quanto do próprio governo, nessa obtenção de energia de forma de coletores solares, eu acho que a gente conseguiria minimizar em muito essa emissão de gases do efeito estufa. Mas o mais importante que eu queria comentar com vocês aqui é essa observação, que o efeito estufa ele é importante para a sobrevivência, para a nossa sobrevivência no planeta Terra, e o excesso desse efeito estufa é que pode fazer mal para nós. Aí, então, um exemplo de uma daquelas estufas, né, para o pessoal produzir plantas, né, principalmente quando você vive numa região que é muito fria e você quer ter plantas em ambientes tropicais. Então, essa estufa, como é que ela funciona? Ela é feita de vidro, e o vidro ele tem essa mesma capacidade dos gases do gás carbônico. A luz solar consegue atravessar bem o vidro, mas o infravermelho não consegue atravessar. Então, quando você faz uma estufa como essa, uma casa de vidro, né, essa estufa de plantas nada mais é que uma casa de vidro, a luz solar entra, aquece, e a hora que emite esse aquecimento, emitir o infravermelho, ele não consegue atravessar o vidro. Então, esse calor ele fica retido dentro da casa de vidro, né? E com isso a temperatura fica mais alta do que na parte externa. Esse fenômeno é um efeito estufa, né? E é por isso que esse ambiente é chamado de estufa, né, para as plantas. E esse efeito estufa a gente observa quando você vai entrar no carro. Você entra no carro, assim, meio-dia, a hora que você entra, assim, tá aquele bafo quente dentro do carro. Por quê? Porque a luz do sol entrou pelo vidro, aqueceu os bancos, aqueceu a parte interna do carro, só que pelo vidro não passa o infravermelho, então acaba ficando retido ali dentro do carro aquela temperatura. Portanto, quando você entra no carro e está aquele vapor quente, está aquele bafo quente dentro do carro, saiba que é literalmente o efeito estufa que está ocorrendo ali. Bom, e para fechar nossa aula, falar a respeito de recipientes adiabáticos. Bom, o que significa isso? Bom, são recipientes que eles são produzidos para evitar a troca de calor de um corpo, de um objeto, de uma substância que está dentro desse recipiente em relação ao meio externo. Aí temos vários exemplos de recipientes adiabáticos, né? Quando você vai no bar e o cara coloca dentro daquela caixinha a garrafa de cerveja, eles chamam até de camisinha, né? A camisinha da garrafa de cerveja é exatamente para manter a temperatura, tentar manter o melhor possível. Claro que ali, aquela caixa ali, ela não é tão eficiente, mas como geralmente você vai beber rápido ali, não tem problema. Um detalhe, funciona só para cerveja? Claro que não, funciona para qualquer tipo de bebida que você queira manter a temperatura. A função é evitar a troca de calor. Então, outros exemplos de recipientes adiabáticos. Caixa de isopor, a gente coloca, às vezes, quando quer pôr bebidas geladas, você joga gelo e coloca a bebida, assim como serve também para você manter coisas quentes.
Lembre-se que o objetivo não é aquecer ou resfriar o objeto. O recipiente ele tem o objetivo de não permitir a troca de calor do meio externo com aquilo que está dentro. Garrafa térmica também é um exemplo de recipiente adiabático. Uma curiosidade a respeito da garrafa térmica: a pessoa que inventou esse dispositivo, esse tipo de recipiente, para conseguir conservar bebidas não, né? Substâncias a baixas temperaturas. Hoje, utilizamos muito para chá, café, para conservar bebidas que estão a temperaturas mais altas, porque o objetivo é evitar a troca de calor do que está dentro com o que está fora. E aqui eu tenho uma imagem que vai explicar como funciona a garrafa térmica. Ela é bem interessante porque ela tem dispositivos para evitar as 3 trocas de calor: condução, convecção e radiação. Bom, primeiro, a tampa. A tampa, por que aquelas garrafas elas costumam ser de rosquear? Você põe uma tampa de rosquear para evitar que saia um vaporzinho de dentro. Ao sair esse vaporzinho, ele carrega consigo calor. Então, é para evitar a troca de calor por meio de convecção. Porque o ar quente, se fosse uma tampa normal, o ar quente sairia e aí entraria um ar gelado. E toda vez que você fosse abrir a garrafa para pegar o líquido que tem dentro dela, para pegar o café, você ia esfriar um pouquinho o líquido lá dentro. Então, essas tampas de rosquear ajudam a reduzir a troca de calor por meio da convecção. Essas garrafas térmicas, elas costumam ter paredes duplas. Por que paredes duplas? Para evitar o contato direto. Em geral, eles tentam criar um vácuo entre essas duas paredes, porque quanto menos substância tiver ali entre essas paredes, mais difícil é a troca de calor. O ar rarefeito é um ambiente bastante isolante térmico. Então, ela tem paredes duplas para evitar a troca de calor por contato. Se você tem um contato direto do líquido de dentro com o que está fora, aí ele ia transmitir calor a partir da parede da garrafa térmica. Então, você tem parede dupla para dificultar essa troca de calor. E, por último, ela é espelhada. Se você pegar a garrafa térmica e olhar por dentro, parece que ela tem um espelho, um vidro por dentro. Por quê? Para evitar a troca de calor por irradiação. Café quente, ele vai emitir uma radiação. A hora que bate nesse espelho, a radiação reflete e volta para o café. Então, mantém ele aquecido por mais tempo. Bom, o que eu tinha para trabalhar com vocês hoje era isso. Bom estudo a todos vocês.